Bom dia a todos, a paz do Senhor, amém. Você sabia que você está no melhor lugar? Você sabia disso? Aqui é o melhor lugar para nós estarmos, na presença do Senhor, amém. Eu quero lhe convidar, você pegar a sua Bíblia em suas mãos e abrir comigo lá em 1 Reis, capítulo 19. 1 Reis, capítulo 19. Quero agradecer mais uma vez os nossos pastores, a confiança de estar aqui ministrando a palavra. 1 Reis, capítulo 19, diz assim, a partir do versículo 1: Ora, Acabe fez saber a Jezabel tudo quanto Elias havia feito, como mataram à espada todos os profetas. Então Jezabel mandou um mensageiro a Elias, a dizer-lhe: Assim me faça os deuses e outros tanto, se até amanhã, a esta hora, eu não o fizer da tua vida como um daqueles. Quando ele ouviu isto, levantou-se para escapar com vida, se foi, e chegando a Berseba, que pertence a Judá, deixou ali o seu moço. Ele, porém, entrou pelo deserto caminho de um dia e foi sentar-se debaixo de um zimbro e pediu para si a morte, dizendo: Já basta, ó Senhor, toma agora a minha vida, pois não sou melhor do que meus pais. E deitando-se debaixo do zimbro, dormiu, e eis que um anjo tocou e lhe disse: Levanta-te e come. Ele olhou, e eis que à sua cabeceira estava pão cozido sobre as brasas e uma botija de água. Tendo comido e bebido, tornou-se a deitar-se. E o anjo do Senhor veio a segunda vez e tocou-lhe e disse: Levanta-te, come, porque demasiado longa será a tua viagem. E levantou-se, pois, comeu e bebeu. Com a força desse alimento, caminhou 40 dias e 40 noites, até Horebe, o monte de Deus. Ali entrou em uma caverna, onde passou a noite, e eis que lhe veio a palavra do Senhor, dizendo: Que faz aqui, Elias? Respondeu Elias: Tenho sido muito zeloso pelo Senhor, Deus dos exércitos, porque os filhos de Israel deixaram o teu pacto e derribaram os teus altares, e mataram os teus profetas à espada. E eu, somente eu, fiquei e busco a minha vida para me matarem. Ao que Deus lhe disse: Vem cá fora e põe-te no monte perante o Senhor. E eis que o Senhor passou, e uma grande e forte vento fendia os montes e despedaçava as penhas diante do Senhor. Porém, o Senhor não estava no vento. E depois do vento, um terremoto. Porém, o Senhor não estava no terremoto. E depois do terremoto, um fogo. Porém, o Senhor não estava no fogo. E ainda depois do fogo, uma voz mansa e delicada. E ao ouvi-la, Elias cobriu o rosto com a capa e, saindo, pôs-se à entrada da caverna. E eis que lhe veio uma voz que dizia: Que faz aqui, Elias? Respondeu ele: Tenho sido muito zeloso pelo Senhor Deus dos exércitos, porque os filhos de Israel deixaram o teu pacto e derrubaram os teus altares, e mataram os teus profetas à espada. E eu, somente eu, fiquei e buscam a minha vida para me tirarem. Então o Senhor lhe disse: Vai, volta pelo teu caminho para o deserto, o deserto de Damasco. Quando lá chegares, ungirá Azael para ser rei da Síria, para rei sobre a Síria, e Jeú, filho de Ninsi, ungirás para ser rei sobre Israel, bem como a Eliseu, filho de Safate, de Abel-Meolã, ungirá para ser profeta em teu lugar. Pai, nós te louvamos nessa manhã. Obrigado, Senhor, porque nós entendemos e reconhecemos que este é o melhor lugar para estar, Senhor. Nós viemos, ó Pai, estamos aqui nesta manhã, Deus,
não para cumprir, Deus, um rito religioso de mais uma reunião, de mais um domingo, não, Senhor. Viemos e estamos porque nós precisamos do Senhor, Pai. Temos a necessidade, Pai, em nosso coração, Senhor, por Ti, Senhor. E pedimos ao Senhor, através do Teu Espírito Santo nesta manhã, Deus, convence-nos, ó Pai, com a Tua palavra nesta manhã, Deus. Que o Teu Espírito Santo tenha liberdade, Senhor, nesta manhã, para tocar onde for preciso em nossa vida. Abra o nosso entendimento, Senhor, para que nós possamos compreender a Tua palavra, Deus. E que a Tua palavra, Deus, ela possa encontrar morada, Deus, no mais profundo do nosso coração. E que ela possa produzir frutos, e frutos que permaneçam em nossa vida, Deus. Tira, Senhor, toda a preocupação pelo dia de amanhã, pelos nossos afazeres. Que nada, Senhor, tire a nossa atenção da Tua palavra e da Tua presença nesta manhã. Em nome de Jesus. Amém. Amados, o Senhor ministrou essa palavra no meu coração. Eu lembro que eu ministrei esse texto há 1 ano atrás, em Lisboa. E quando eu estava a preparar esse texto, o Senhor me mostrou algo que eu não tinha visto há 1 ano atrás, nesse texto. Interessante que a Bíblia, nós lemos a Bíblia e passa um tempo, depois você lê o mesmo texto e Deus fala algo diferente. Aí você fala assim, mas como que eu não vi isso? Então a Bíblia é tremenda. E aqui é um texto muito conhecido que creio que todos nós já ouvimos em inúmeras ministrações. Creio que você já leu esse texto. E é um texto muito impactante quando nós vemos tudo que Deus fez através da vida desse homem. História que aconteceu tantos anos atrás que reflete hoje na nossa vida. Que nós, ao lermos a Bíblia, nós espelhamos e desejamos, irmãos, ver isso acontecer. Eu desejo ver isso acontecer na minha geração. De ver algo inexplicável, algo que o homem não consegue explicar. E aqui nós vemos uma trajetória na vida de Elias. No capítulo que nós lemos, no capítulo 19, de 1 a 16, que eu li aqui, está relatando o quê? A fuga de Elias, quando ele recebe uma mensagem de Jezabel. Apesar que não era uma mulher qualquer, era uma mulher terrível, era uma mulher diabólica, e ela realmente, aquilo que ela tinha enviado para Elias, ela fazia, irmãos, porque a mulher era terrível. E ali nós vemos o quê? Um homem fugindo daquela mulher. Mas interessante que nos capítulos anteriores, no capítulo 17, inicia a jornada de Elias. E a Bíblia já inicia dizendo que Elias ele estava o quê? Sendo alimentado pelos corvos. A Bíblia diz que os corvos levavam, irmãos, alimento para Elias de manhã e à tarde. Levava pão e carne, de manhã e de tarde. Tem hora que eu vejo uns textos desses e fico a imaginar como pode, irmãos. Está aqui no capítulo 17, irmãos. De manhã e de tarde, Deus usava um corvo para levar alimento para um profeta. Então são coisas que às vezes não conseguem entrar na mente humana. Como isso aconteceu? Como? É o Deus que nós servimos. Aquilo que Ele faz é algo inexplicável. E ali a Bíblia diz que quando Deus estava alimentando e de repente o ribeiro seca e Deus manda Elias agora ir procurar uma viúva. A viúva de Serepta, no capítulo 18, e a Bíblia diz que quando Elias chega lá, havia uma crise, irmãos, na cidade, havia uma fome terrível na cidade. E quando ele chega, ele depara com aquela viúva. E a Bíblia diz que Elias pede ela um copo de água. Ela, quando ela vai buscar, ele diz, não, peraí, em vez da água, faz para mim também um bolo. E traz para mim. E aquela mulher relata para Elias a situação que ele está vivendo. Oh, meu Senhor, se soubesse como eu estou, a minha situação. Ela dizendo em outras palavras, não está na Bíblia, mas eu imagino, se eu soubesse como eu estou vivendo, você não me pedia isso. E ela fala assim, olha, o que eu tenho é somente uma porção de farinha, e é a única coisa que eu tenho para fazer, um bolo para eu e meu filho, e em seguida nós vamos morrer. A situação era terrível, irmãos. E ali, ela obedece, e vai lá e faz aquele bolo. Eu estava pensando nesse texto também, mas isso fica para outra ocasião, irmãos. Aquela mulher só tinha uma porção. E ela foi lá, ela entendeu a importância da semeadura e semeou na vida do profeta. E o que aconteceu? A Bíblia diz que houve uma abundância na casa dela, irmãos.
A importância de nós é o que? Semearmos. A importância de nós semearmos o reino de Deus. É o único lugar onde nós semeamos e vemos algo sobrenatural acontecendo na nossa vida. E ali a Bíblia diz que ela faz ali, acontece um milagre, e em seguida ali ela hospeda Elias, Elias fica ali ainda, e o filho daquela mulher, o único filho que ela tinha, morre, e Elias ali, novamente entra Elias, usado por Deus. A Bíblia diz que Elias ressuscita aquele rapaz, e ali em seguida Elias sai, e vai encontrar com Acabe, que é nesse texto, capítulo 19, que nós entramos, que quando ele confronta os profetas de Baal, e ali Deus faz algo que marcou a sua geração. Não só ele, mas todo o povo de Israel que estava. Porque havia um propósito para tudo isso acontecer. Tinha um propósito. Deus não estava fazendo tudo aquilo ali para que Elias fosse somente conhecido, não. Deus, irmãos, ele trabalha com um propósito na nossa vida. Tudo que acontece na nossa vida há um propósito. Nós precisamos entender esse propósito. E ali Elias, ele estava sendo usado por Deus para que acontecesse algo, para que marcasse a história do povo de Israel, para que o povo pudesse voltar para o Senhor, porque eles estavam o quê? Distante do Senhor. Jezabel e Acabe, por eles estar ali reinando sobre Israel, irmãos, eles tinham contaminado o coração do povo de Israel com os deuses de Baal. Por isso que Deus usou Elias ali para confrontar eles e mostrar que havia um Deus de Israel mais poderoso do que Acabe e Jezabel. E ali acontece esse texto, e agora no capítulo 19 que nós vemos, agora Elias, irmãos, aquele homem que Deus usou ele para multiplicar a farinha na casa daquela mulher, um homem que Deus usou ele para ser alimentado pelos corvos, um homem que usou ele para ressuscitar um rapaz, um homem que Deus usou ele, sabe o quê? Para orar, um tempo de seca que veio a chuva, agora ele está o quê? Fugindo. Elias agora está indo totalmente oposto ao propósito que Deus tinha na vida dele, irmãos. Quando nós ligamos Elias e Jonas, irmãos, é a mesma coisa. Eles estavam o quê? Fugindo das adversidades, eles estavam fugindo. Ah, pastor, mas Elias, não estou rebaixando Elias por causa disso. Não. Que Tiago fala que Elias era homem sujeito às mesmas paixões do que eu e você. Problemas que nós enfrentamos, adversidades que vêm sobre a nossa vida, que nós temos que saber administrar, irmãos, para que nós não perdemos o propósito, o plano de Deus sobre a nossa vida. E aqui nesse capítulo 19, Deus vai nos ensinar através de Elias alguns princípios para que nós, irmãos, possamos viver aquilo que Deus tem para a nossa vida. Todos nós que aqui estamos, irmãos, Deus tem um plano para nós. Ainda que você não entenda ainda, Deus tem um plano para a minha vida e para a sua. Nós não nascemos por nascer, irmãos. Nós temos que entender que nós não somos mais um na face da terra, não. Nós temos que entender que Deus tem um propósito na minha vida. Deus tem um plano na minha vida. Eu preciso agora, sabe o que? Entender esse plano para me viver aquilo que Deus quer fazer na minha vida, na minha casa. Assim como Deus, irmãos, tinha um plano ali na vida de Elias. E aqui nesse texto, alguns princípios, o Senhor ministrou meu coração a um tema nessa ministração que é: quando saímos do propósito de Deus, a vida ela perde o sentido, irmãos. E nós vimos aqui na vida de Elias. O que Elias pede ao Senhor, irmãos? Pediu a morte. Um homem que tinha visto e contemplado, vivido algo inexplicável. Agora ele estava o quê? Diante de um pedido. Senhor, eu não quero agora que venha fogo do céu, agora eu quero, sabe o quê? Quero morrer, Deus. Eu já não tenho mais sentido na minha vida. Porque quando nós, irmãos, saímos do propósito de Deus, a tendência é nós o quê? Desistimos de tudo. E aqui nós vemos em um grande profeta, em um grande homem de Deus, quando nós saímos do plano de Deus, irmãos, nós desistimos. Mesmo contemplando, mesmo vivendo algo sobrenatural na nossa vida, nós desistimos. Jonas foi a mesma coisa. Um homem que ficou 3 dias, e Deus coloca ele aonde que queria que ele estivesse.
E mesmo assim, ele, o que ele faz? Senhor, eu quero morrer. Eu não quero mais. Porque quando nós saímos do propósito de Deus, irmãos, a nossa vida perde o sentido. Já não tenho mais prazer em mais nada. E aqui nós vemos na vida de um grande homem. E a primeira coisa que nós aprendemos, irmãos, nesse texto, a primeira coisa que o Senhor ministrou no meu coração nesse texto, na vida de Elias, que é: os milagres que vivemos não podem sustentar a nossa fé, mas sim a palavra que eu carrego no meu coração. Porque às vezes nós, irmãos, buscamos desfreadamente milagres na nossa vida. Errado, não, eu quero viver isso. Eu sirvo um Deus de milagre, irmãos, eu sirvo um Deus poderoso, então eu vou buscar isso na minha vida. Mas eu preciso entender que os milagres que possam acontecer na minha vida não vai sustentar a minha fé. E nós vemos inúmeros exemplos na Bíblia. Não só na Bíblia, mas de pessoas que nós já convivemos. Pessoas que já viveram, pessoas que Deus já fez algo inexplicável na sua vida, na sua casa, irmãos, que hoje estão distantes do Senhor. Então eu preciso entender que os milagres que Deus possa fazer na minha vida, irmãos, não é eles que vai sustentar a minha fé. O que vai sustentar a minha fé é uma palavra, é a palavra de Deus que vai me sustentar nos dias difíceis. E às vezes nós somos enganados, somos iludidos, irmãos, em buscar algo que não vai ter uma sustentabilidade na nossa vida nos tempos difíceis. Então eu preciso entender que o milagre em Romanos 10:17 fala assim: logo a fé é pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. A minha fé, irmãos, ela é ativada. Não é as coisas que estão acontecendo na minha vida, não é porque as portas estão abrindo, não. A minha fé ela é ativada pela palavra de Deus. E às vezes nós esperamos, não, eu quero que aconteça uma grande coisa na minha vida para me servir o Senhor. Não, eu preciso que a palavra entre no meu coração e ela sustenta a fé que eu tenho em Deus. Porque, irmãos, indiferente se está acontecendo ou não, eu estou crendo naquilo que Deus pode fazer na minha vida ou aquilo que prometeu para minha casa. E isso vai ser gerado o quê? Com a palavra de Deus. Quantas pessoas, irmãos, que nós conhecemos que hoje estão distantes dos caminhos do Senhor. E a gente olha e fala assim: poxa, como aquela pessoa é ingrata, de tantas coisas que Deus já fez. Mas a palavra que deveria estar sustentando a fé dela, que ela estava o quê? Esperando um grande milagre. Quantas pessoas, irmãos, estão desesperadas para buscar um grande acontecimento na vida dela? Eu preciso de um milagre para a minha vida mudar. Não, o que eu preciso para a minha vida mudar é a palavra entrar. Porque é a palavra que vai sustentar e vai gerar mudança na minha vida, irmãos. É a palavra que vai gerar a mudança do meu comportamento. Eu não estou dizendo que Elias não tinha essa palavra no seu coração, não. Nós vamos entender mais para frente. Não estou desclassificando esse profeta, esse grande homem. Não é isso. Mas são acontecimentos que nós vemos na vida de homens que Deus usou poderosamente, que nós podemos tirar, irmãos, para a nossa vida hoje. Para que nós possamos viver tudo aquilo que Deus tem nos prometido, para que nós possamos desfrutar daquilo que Deus tem para nós, irmãos, está aqui na Bíblia. Então tudo que Deus tem para a minha vida, irmãos, nessa terra, eu quero viver, eu quero desfrutar, mas eu preciso entender de alguns princípios. Salmo 119:28 diz assim: a minha alma se consome de tristeza, fortalece-me segundo a tua palavra. Está angustiado, irmãos? É a palavra que vai sustentar. À medida que eu busco a palavra de Deus, vai gerando em mim, sabe o que? Um fortalecimento. A palavra, ela vai gerando em mim, sabe o que? Uma esperança. É ela que vai gerar em meu coração. Não é porque Deus abriu uma grande porta, sabe o que? Nós esquecemos muito rápido, irmãos. Nós esquecemos muito rápido as coisas que Deus já fez na nossa vida. É só ver as lutas. Quando vem um problema, nós esquecemos muito rápido. Ah, Senhor, por que eu estou vivendo isso? Não,
Eu esqueço de tudo aquilo que já fez. Agora, quando a palavra está inserida em meu coração, irmãos, eu estou vivendo dias de turbulência hoje. Mas eu olho para trás e falo assim, assim como Deus já fez na minha vida ontem, é o mesmo que pode fazer hoje e amanhã. Então essa palavra vai gerar no meu coração uma certeza do amanhã. Não é lembrando daquilo, não, eu lembro, Senhor, eu estou grato, Senhor, mas é a palavra no meu coração que vai ter a certeza que hoje, irmão, vai passar, amanhã vai ser melhor. É essa palavra. Porque nós vemos um grande exemplo na vida de Elias, irmãos. Coisa que aconteceu na vida do homem, ressuscitou, multiplicou a farinha que já estava acabando. Um homem que orou, desceu chuva, que havia anos que não chovia, havia uma sequidão na terra, orou e desceu chuva. Um homem que agora ora ao Senhor e desce fogo. E agora ele está onde? Fugindo, porque ele recebeu uma mensagem que havia uma endemoniada, Jezabel, que iria matá-lo. Apesar que ela não era qualquer mulher, ela era terrível. Mas ela era mais poderosa do que um Deus que mudou o fogo do céu, irmãos. Se Deus consumiu que tanto de profetas de Baal, não vai consumir uma mulher. Mas Elias, irmãos, ele precisava entender que a fé não é firmada nos acontecimentos, mas é na palavra de Deus. Nós temos que entender, irmãos, não é os milagres que vêm acontecer na nossa vida e que vai nos sustentar nos dias maus. É a palavra. Porque quando vem os dias maus, irmãos, nós esquecemos de tudo que nós já vivemos em Deus. Você já percebeu isso? Quando vem os dias difíceis. E a pastora ministrou domingo passado sobre os dias maus, irmãos. E ela falou sobre os dias maus, que todos nós estamos sujeitos. Se você não passou, ainda vai enfrentar dias maus. E o que me faz superar esses dias maus que vêm sobre a minha vida é a firmeza na palavra. Não é porque Deus me deu um grande emprego, não é porque Deus abriu uma grande porta, não é porque Deus fez isso, não, é por causa da palavra dele que está no meu coração. Por isso que eu permaneço. Porque os milagres, irmãos, às vezes nós esquecemos. É só ver uma luta e nós esquecemos, nós não conseguimos lembrar. Que assim como Deus fez na minha vida ontem, Ele pode fazer. Não, eu não consigo lembrar, eu não consigo trazer isso à memória, irmãos. Eu lembro, mas não consigo, isso não me fortalece, porque está muito difícil, as coisas estão apertadas. O que vai me fortalecer é a palavra. Eu olhava a palavra, assim, a palavra está no meu coração. Há uma certeza no meu coração que o mesmo Deus que agiu na minha vida vai agir hoje. A qualquer momento vai acontecer. Então eu preciso ter essa certeza. Então a primeira coisa que nós devemos entender, irmãos, não viva, sabe o quê? Firmar, achando que o milagre vai sustentar a sua fé, mas a palavra. Segunda coisa que Elias nos ensina nesse texto, irmãos, a crise emocional não pode impedir viver os planos de Deus. Você quer ver a pessoa largar os planos de Deus, irmãos, quando vem a crise? E algo que nós temos que aprender, irmãos, quando vem a crise em nós, é aí que eu tenho que buscar a Deus. Nós fazemos ao contrário. A pessoa, quando ela é em crise, a primeira coisa, ela para de vir aos cultos. Já percebeu isso? A pessoa, quando ela começa a entrar em crise, a primeira coisa que ela começa é deixar a Bíblia de lado. Nós fazemos tudo ao contrário. Ah, eu estou muito desanimado. Aí que eu tenho que ir. Irmão, se eu estou com muita fome, eu tenho que ir aonde? Eu preciso alimentar. E às vezes nós fazemos ao contrário. Quando nós estamos em crise, eu estou muito desanimado. Porque, irmãos, nós passamos por isso. Enquanto nós estivermos nessa terra, nós vamos passar momentos de crise. Vai vir sobre nós momentos de crise. Se veio num homem de Deus, um profeta desse, veio um momento de crise, imagine em mim e você, vai vir. Vai vir dias, irmãos, na nossa vida que nós não queremos conversar com ninguém. Já aconteceu na minha vida, irmãos, eu converso com a minha esposa, chegar perto de mim e falar assim, meu filho, a minha vontade, sabe o que é? Abrir um buraco, enfiar minha cabeça lá e ficar, não quero conversar com ninguém por momentos de crise. É
normal, pastor? É normal, todos nós passamos por isso. Agora, não é normal, sabe o quê? Eu alimentar essa crise. Porque o grande erro é de nós o quê? Começarmos a alimentar a crise na nossa vida. No versículo 4, irmãos, ele, porém, entrou pelo deserto o caminho de um dia e foi sentar-se debaixo de um zimbro e pediu para si a morte. Estava em crise. Ah, pastor, mas não, estava em crise, irmãos. Só Deus sabe o que Elias estava sentindo no coração dele. Só Deus sabe, e Elias, como ele estava vivendo, irmãos. Eu imagino, não era simplesmente uma ameaçazinha qualquer, não. Ele estava temeroso. Mas um homem que Deus tinha usado poderosamente. Agora estava em crise. Os momentos de crise, irmãos. A palavra que vai me ajudar a superar. É ela. Não é seu amigo, não é sua esposa. Ajuda. Mas é a palavra. Quem foi encontrar com Elias, irmãos? Quem foi encontrar com Elias lá naquela caverna, sabendo a crise que ele estava? Será que foi aquelas pessoas que acompanhavam Elias? Falaram, ah, Elias, é isso mesmo, Elias, vamos confrontar esses profetas aí. Ô, Elias, vamos. Não foi elas. Era a palavra em pessoa, era Deus. Porque em João fala, no princípio era o verbo era o Senhor, Ele que foi. Então é a palavra, irmãos. É no momento da palavra que Deus vai ao nosso encontro, porque Ele sabe o que nós estamos enfrentando. E Deus agora apresenta Elias e fala, o que você está fazendo aí, meu filho? Não é aí que eu quero que você esteja. Deus não foi ali, irmão, sabe o quê? Para chamar a atenção de Elias, não. Quando nós olhamos a pergunta que Deus estava dizendo para Elias, o que você está fazendo aí, Elias? Você acha que Deus está xingando Elias? Elias, porque você é um medroso, o que você está fazendo aí dentro dessa caverna? Não, irmãos. Glória a Deus que o nosso Deus, Ele conhece o nosso coração, irmãos. Ele não é como pessoas que chegam, em vez de ajudar, está querendo pisar ainda. Você não tem vergonha. Não, Deus falou, o que você está fazendo aí, meu filho? Não é o seu lugar. Há um propósito na sua vida. Eu tenho um plano na sua vida. Esse não é o lugar para você estar. E ali é interessante, irmãos, que a Bíblia relata que Elias estava na expectativa para ver ao Senhor e agora representa aqui várias tipologias da presença de Deus. Veio os ventos fortes, a tempestade e não estava. Veio o terremoto, não estava. Veio o fogo, não estava. Irmãos, Deus é tão sábio. Olha a sabedoria do nosso Deus, irmãos. Se uma pessoa que está com o coração amedrontado, com medo, e de repente começa grandes temporais. Deus aparecer num temporal. Ele está com medo. E agora Deus aparece, sabe o quê? Com uma brisa, irmãos. Com uma delicadeza. Ele aparece, a sua presença é uma delicadeza. Porque o que Elias estava precisando, sabe o quê? Era de um consolo. Daquilo que ele estava vivendo. Não era, sabe o quê? De palavras, de acusações. Ah, Elias, você estava confrontando, agora você está escondido, o que você está fazendo? E não, ele queria uma palavra, o quê? De conforto. Aquela mulher está me perseguindo, Deus. Ela vai me matar assim como fez com os profetas. Eu estou com medo. E Deus fala assim, Elias, veio o quê? Com a voz delicada. Por isso que eu li nessa tradução, porque Deus chega com delicadeza perto de Elias. Vento suave, irmãos. Lugar, sabe o quê? De paz. Um coração que está atribulado, irmãos, ele precisa de paz.
Então Deus não chegou, sabe por quê? Com grandes barulhos, como ele já tinha se manifestado, porque Deus sabia que naquele momento ele precisava agora de um ambiente de paz, de tranquilidade, e só Deus pode dar isso. No meio de guerra, no meio dos conflitos, um Deus de paz se apresenta com delicadeza e fala com Elias: vem para fora, meu filho. Eu imagino quando Deus chama ele para fora da caverna, a mesma palavra quando ele chama Abraão: vem para fora, para você olhar para as estrelas do céu. Caverna é lugar, sabe o quê? De mundo que nós criamos para nós, irmãos. Deus, no momento de crise, nós criamos o nosso mundo. E Deus, Ele quer nos tirar desse mundo e levar, sabe o quê? Para o mundo dEle. Para a realidade dEle, um lugar de poder, de milagres, de mudanças. Por isso que Deus manda ele sair para fora. Porque ele tinha que tomar essa decisão de sair, para que ele pudesse contemplar, mais uma vez, a formosura de Deus. Então eu preciso entender, irmãos, que nos momentos de crise emocional, eu não posso impedir os planos de Deus sobre a minha vida. Eu preciso que Deus venha me fortalecer para que eu tenha uma permanência para cumprir o plano e o propósito que Ele tem sobre a minha vida e minha casa. Em Deuteronômio 31:6 diz: seja forte e corajoso, não tenha medo, nem fique apavorado por causa delas, pois o Senhor, seu Deus, vai com você, nunca os deixará e nunca vos abandonará. Entenda que o Deus que nos chamou para viver o plano e o propósito dele, irmãos, Ele vai nos sustentar. Mas eu preciso ter essa permanência na palavra e entender que as minhas emoções não podem impedir o plano de Deus. Nós vemos não só Elias, mas em Lucas capítulo 7, irmãos, do versículo 18 ao 35, ali relata a história de João, quando ele estava preso e Jesus estava operando grandes milagres nas cidades ali, e ele pega 2 dos seus discípulos dentro da prisão, e agora pega esses discípulos e manda o quê? Eles perguntar a Jesus se Jesus era o Messias. Momento de crise, irmãos, nós desacreditamos daquilo que Deus pode fazer na nossa vida. Um homem que estava batizando, e Jesus aparece no meio de todas as pessoas, e ele fala assim: eis aí o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Agora estava dentro de uma prisão, momentos de crise, manda perguntar, envia 2 dos seus discípulos a perguntar se Jesus realmente era Jesus, se era o Messias. E é interessante, irmão, depois você lê esse texto, interessante que Jesus, a resposta que Jesus dá para aqueles 2 discípulos, para levar de volta para João Batista, porque ele estava em crise. Jesus sabia que ele estava preso, Jesus estava triste, sabendo que João estava preso, estava prestes a decapitar sua cabeça. E Jesus fala assim: olha, avise João que os cegos estão vendo, os coxos estão andando. Irmão, Jesus, ele poderia falar assim: mas João está me perguntando se eu sou Jesus? O que ia gerar no coração daqueles discípulos? Peraí, esse João não sabe quem é Jesus. Não, peraí, tem alguma coisa errada. Mas Jesus não, fala assim: fala para ele que os cegos estão vendo, os coxos estão andando, os paralíticos estão andando, as pessoas estão sendo o quê? Sendo restauradas. Está dizendo assim: sou eu mesmo, João, eu estou cumprindo o propósito do Pai, no caminho que você preparou para mim. Jesus poderia chamar a atenção dele por ele estar desconfiado, se Jesus fosse, às vezes, um homem como eu e você, de querer acusar as pessoas e não ajudá-las nos momentos de crise. Jesus ensina, mostrando o que ele estava fazendo. Terceira coisa que nós aprendemos: preciso encarar a realidade da vida, irmãos. Deus estava falando assim: Elias, você tem que encarar, meu filho. Imagine Deus falando assim: Elias, eu posso nem piscar nos olhos, eu posso só falar assim: ó, acabou.
e consome com Jezabel. Imagine Deus. Deus podia, irmãos. E agora Deus fala com Elias: você vai voltar pelo teu caminho que você caminhou. Deus está dizendo: não foi eu que trouxe você para essa caverna. Depois você lê o texto e você vai ver Deus falando assim: volta para o caminho que vieste, para cumprir o plano e o propósito que eu tenho na sua vida. Ele estava dizendo: sabe por quê? Você precisa encarar a realidade, irmãos. Eu não posso espiritualizar tudo. Eu tenho que encarar as realidades que vêm na minha vida. Os problemas que vêm sobre a minha vida, eu preciso encarar. E às vezes nós queremos transferir a responsabilidade para Deus. Aquilo que eu tenho capacidade de fazer. Entenda, irmãos, que aquilo que eu tenho capacidade de fazer, Deus não vai fazer por mim. Eu preciso encarar. Deus vai agir na minha vida naquilo que eu não tenho capacidade de fazer. Deus vai atuar na minha vida aquilo que precisa de acontecer um grande milagre. Agora, aquilo que eu tenho que fazer é eu tenho que encarar. Então eu preciso encarar a realidade da vida. No versículo 9 fala assim: ali entrou numa caverna onde passou a noite, e eis que veio a palavra do Senhor dizendo: que fazes aqui, Elias? Agora nós podemos fazer uma aplicação dessa pergunta também para Deus. Imagina ele falando assim: Elias, o caminho que você fez para vir para esconder nessa caverna, não foi eu que trouxe, então eu quero que você volte para o caminho, porque não é o lugar que você esteja. Então precisa você encarar a realidade daquilo que eu tomei decisões com a minha própria vontade. Agora eu preciso fazer esse caminho de volta. Deus poderia transportar Elias, como fez no final da sua vida, irmãos, para o mesmo caminho. Ele andou 40 dias e 40 noites, então ele caminhou muito. E Deus falou assim: volta para o caminho que você caminhou. Deus está dizendo: não foi eu que trouxe você para cá. Então agora você vai ter que resolver isso. Problemas que às vezes nós entramos, irmãos, que não foi Deus que me colocou, foi eu que arrumei. Então eu preciso encarar a realidade e resolver os problemas. Eu não posso transferir a responsabilidade para Deus da minha irresponsabilidade. Então Deus estava dizendo para ele: agora volta para o caminho que você caminhou, porque não é aqui que eu quero que você esteja. Então eu preciso o quê? Encarar a realidade que vem sobre a minha vida. E às vezes nós, irmãos, queremos o quê? Colocar tudo o quê? Na conta de Deus. Deus tem isso na minha vida. Não. Eu preciso, irmãos, encarar os problemas que vêm sobre a minha vida. Eu não posso fugir. Por isso que Deus manda ele voltar. E às vezes nós queremos, sabe o quê? Fugir. Quanto mais nós fugimos, irmãos, mais distante nós nos tornamos daquilo que Deus quer fazer na nossa vida. E Deus queria que ele voltasse. Então é preciso eu encarar a realidade, irmãos. E eu tenho uma grande experiência e autoridade para falar isso, da situação que às vezes nós temos deparado. Então eu preciso encarar a realidade. A realidade é essa. Eu não posso agora colocar nas costas do meu Senhor e achar que não, é minha responsabilidade. Então encare a realidade sobre a sua vida. Amém? Josué 1:9 diz: não fique, não fui eu que te ordenei a você. Seja forte e corajoso. Não se apavore nem se desanime, pois o Senhor, seu Deus, estará com você por onde você andar. Que versículo lindo, irmãos. Mas no final do versículo que eu vejo aqui, ele falou: o Senhor Deus estará com você por onde você andar. E aqui existe, sabe o quê? Um propósito que eu estou andando. E algo que nós devemos entender, que Deus não vai me carregar, irmãos. Eu preciso andar. Eu preciso caminhar rumo ao plano de Deus. A promessa que Deus nos dá, irmão, sabe o que é? De estar junto conosco. Nos dias bons, nos dias ruins, Ele está do meu lado. Nos dias maus, nos dias da adversidade, Ele está do meu lado. Nos dias da crise, Ele está do meu lado. Nos dias da abundância, Ele está do meu lado. É isso que está dizendo a palavra: eu vou te fortalecer. Não desanime.
Ele está dizendo para Josué aqui: não desanime, eu estarei com você, se fortalece, eu estarei com você no seu caminhar. Então nós temos que entender, irmãos, Deus ele vai andar do nosso lado, da medida que nós andamos. Se eu parar, irmãos, eu vou ficar parado. E às vezes nós paramos. Qual é a importância de Deus, irmãos, caminhar se alguém está parado? Né? Ele vai ficar parado esperando até você decidir. Meu filho, aonde que você está fazendo aí? Preciso você caminhar. Então eu preciso entender, irmãos, para que eu contemple a presença de Deus, é no meu caminhar. À medida que eu estou caminhando, cumprindo o plano e o propósito de Deus, eu vou ver o quê? Algo acontecer na minha vida. Era o que Deus estava dizendo para Elias. E a quarta coisa que nós aprendemos quando nós entendemos que a palavra é a base da minha vida, irmãos. Quando eu reconheço que as crises não vão me interromper e nem me parar ou viver o plano de Deus. E encarar a realidade, irmãos. Eu entendo que a unção sobre nós tem que ter um propósito para se manifestar. Ah, Deus me enche, Senhor, com o teu poder. Para quê? A unção que havia sobre a vida de Elias, a autoridade que havia sobre a vida de Elias, o que iria fazer dentro daquela caverna? Nada. E a pergunta que eu tenho para mim e para você, para nós que aqui reunimos essa manhã: o que adianta nós termos a unção de Deus, a presença do Espírito Santo, uma unção, irmãos, que muda a história de famílias, sentado e escondido? Deus está dizendo para Elias: Elias, sai daí. Porque o que eu quero manifestar na sua vida não serve de nada dentro dessa caverna. O que há sobre a sua vida tem um propósito para que o nome do Senhor seja glorificado. Irmãos, a unção de Deus sobre a nossa vida, a presença do Espírito Santo sobre a nossa vida, não é para que nós mostremos para as pessoas que somos melhores, mais bonitos, não. A presença de Deus na minha vida não é, sabe o quê? Nos momentos como esse, se está cheio da presença do Senhor. Não, não é só para isso. É muito mais do que isso. É para que ela se manifeste fora da caverna. Aonde há pessoas. Aonde há vida. A unção de Deus, irmãos, ela vai se manifestar para viver e cumprir o propósito de Deus. Então ela precisa ser manifesta. Lucas 4, 18 e 19. Olha o que diz: o Espírito do Senhor está sobre mim, porquanto me ungiu para o quê? Anunciar as boas obras aos pobres. Preciso dessa unção para o quê? Cumprir um plano de Deus. E ele continua: e enviou-me para proclamar a libertação aos cativos, pessoas oprimidas, pessoas que estão debaixo de um jugo do inferno. Há uma autoridade sobre a sua vida, uma unção sobre a sua vida, e ela precisa ser manifesta para anunciar as boas obras, para libertar os cativos. Deus está dizendo: Elias, você dentro dessa caverna, eles vão continuar, sabe o quê? Sem conhecer a verdade. Você preso nessa caverna, eles não vão ser libertos, porque através do poder que está sobre a sua vida, vai se manifestar aonde você estiver. Mas aqui não serve de nada. E ele continua dizendo no texto, fala assim: restauração da vista aos cegos, curar os cegos. E para pôr em liberdade os oprimidos, e para proclamar o ano aceitável do Senhor. Irmãos, eu estava, ao meditar nesse texto, estou falando isso para mim, eu estava a pensar, se eu ter uma presença na minha vida, só para manifestar em momentos como esse, para que vai servir? Para mim ficar escondido. Tem muita gente sofrendo, irmãos.
E há uma unção sobre a sua vida. Há um poder sobre a sua vida. A Bíblia diz que todo aquele que aceita Jesus como seu único e suficiente Salvador, irmãos, imediatamente o Espírito Santo começa a habitar. A própria presença de Deus. E a pergunta é: como está a sua vida que não vê essas manifestações? É para se manifestar. Sabe aonde que se manifesta? Numa célula, numa casa. Vai se manifestar. Sabe como? Você está numa célula e as pessoas estão necessitadas, ela vai te procurar e vai dizer: olha, minha vida está isso e isso. Há uma autoridade sobre a sua vida para orar sobre a vida dela. Liberando sobre a vida dela que os grilhões sejam rompidos, as correntes sejam destruídas. É isso que Jesus está dizendo em Lucas capítulo 4. A unção sobre mim, Ele me ungiu para proclamar as boas novas, para anunciar o Evangelho, para libertar os cativos, dar visão aos cegos e libertar aqueles que estão oprimidos. Amados, você quer ver a manifestação de Deus sobre a sua vida? Você quer contemplar algo que você nunca contemplou? Então viva o propósito de Deus. E qual que é o propósito de Deus? É vidas, é famílias. Não adianta, Deus está dizendo: Elias, não adianta ficar aí, porque há pessoas esperando por você. Há homens que precisam ser ungidos como rei para mudar a história de Israel. Há homens para ser ungidos, para assumir a sua posição. Deus está dizendo: há um propósito na sua vida que precisa ser passado para a vida das pessoas. E às vezes nós nos escondemos, irmãos, nos nossos problemas, criamos a nossa caverna e vivemos o nosso mundo. E a unção que há na nossa vida fica o quê? Parada. Vai manifestar para quê? Era isso que Deus estava dizendo para Elias. Há algo muito precioso na sua vida, Elias. E precisa ser manifesto. Mas você precisa voltar para o propósito. E viver os meus planos. Tanta gente, irmãos, como foi anunciado aqui agora, vai voltar células. Glória a Deus. Que você, como líder de célula, você que participa de uma célula, crie expectativa no seu coração. Na minha célula, vou ver, contemplar milagres, porque ali há uma autoridade liberada sobre a minha vida, há uma unção sobre a minha vida. Aquela pessoa que me procura, que está cheia de problemas, eu vou orar, Deus vai se manifestar na vida dela, e algo vai acontecer. Você quer ver milagres, irmão, é quando você se preocupa com pessoas. Você quer ver as coisas acontecerem na sua vida? Você quer ver o seu ministério desenvolver quando você se preocupa com pessoas, com vidas, com famílias? Algo mais precioso, irmãos, para Deus, sabe o quê? Não é o seu carro, não é a sua casa, não é aquilo que você possa ofertar a Ele, são almas, vidas. Deus, Ele não se entregou o seu Filho na cruz para que eu e você fôssemos ricos, viver um não, para que nós cumpríssemos o propósito aqui nessa terra de que povoar os céus, ganhando vidas, famílias para o reino dEle. É preciso esse poder se manifestar quando nós cumprimos o plano e o propósito na vida dEle. O que você tem feito com aquilo mais precioso que Deus confiou na sua vida? Fala com o Senhor nessa manhã: Senhor, eu vou sair da minha caverna. Eu vou sair da minha caverna, Deus, porque eu quero viver, Senhor, as promessas que tens para a minha vida. Eu quero contemplar, Senhor. Eu quero ver, Senhor, meu amigo, que às vezes eu vejo ele na luta, está vivendo com sua família, eu orar, Senhor, e as coisas mudar, porque a Tua palavra vai entrar. Não é porque eu sou melhor, não, Senhor, porque a Tua palavra vai entrar através da minha vida e vai mudar. Se coloca de pé no seu lugar, por favor.
Às vezes você está aqui nessa manhã e você às vezes olha para você e fala assim: por que eu nasci? Você nasceu para cumprir um propósito de Deus nessa terra. Eu não nasci por nascer, irmãos. Eu não nasci para me viver o ciclo de uma criatura, não. Nascer, crescer, desenvolver e morrer, não. Não. Ah, pastor, eu nasci para mim crescer, trabalhar, criar família. Não, eu nasci para viver o plano e o propósito de Deus, irmãos. E através desse plano, esse propósito que eu estou vivendo, eu vou adquirir família, eu vou trabalhar. Mas esse é o propósito da minha vida. Porque quando nós não entendemos, irmãos, ou saímos do propósito de Deus, a nossa vida, ela perde o sentido. Perde o sentido. Você já chegou a uma conclusão dessa, e às vezes você fazer perguntas: por que eu estou fazendo aqui nessa terra, Deus? Perde o sentido. Porque você saiu do propósito de Deus, você vive por viver, irmãos. Não, eu não posso viver por viver, eu preciso viver vivendo o plano de Deus nessa terra. Queria que você trouxesse à sua memória a caverna que você tem inserido para você. Às vezes a caverna é o mundo seu. Quero viver a minha vida, quero viver os meus projetos. Quero dizer para você: está equivocado, meu querido. Não é isso que Deus tem para você. Deus tem mais do que isso. Muito mais. Os pensamentos do meu Deus é mais elevado do que o meu. Os pensamentos de Deus é mais elevado que os vossos pensamentos. Feche teus olhos. Amanheceu, nada pesquei. Parecia ser apenas mais um dia como qualquer outro. Estava cansado, sem forças, desanimado, decidido largar tudo e parar. Deus conhece tua estrutura, sabe o que está fazendo. Mesmo que seja difícil, não pare, Ele está vendo. Colheu todas as tuas lágrimas e mandou a te falar. Pega o que Ele te entregou e volte para o mar, que é o teu lugar. Quem mandou largar a rede? Quem mandou você parar? Volte para o mar alto, no lugar da sua vergonha eu vou te honrar. Quem mandou largar a rede? Quem mandou você parar? Volte para o mar alto, no lugar da tua vergonha eu vou te honrar. Filho, eu vou te honrar. Deus conhece tua estrutura, sabe o que está fazendo. Mesmo que seja difícil, não pare, Ele está vendo. Colheu todas as tuas lágrimas e mandou a te falar. Pega o que Ele te entregou e volte para o mar, que é o teu lugar. Quem mandou largar a rede? Quem mandou você parar? Volte para o mar
Aleluia. Deus abençoe a vida de você que está nos acompanhando nas redes sociais. Esperamos você no próximo domingo.